Olá, minha gente, então vamos a mais uma aula do maratona, não é? Mas a maratona é muito importante, né? Muito importante mesmo. Olha, a gente sempre fala, a pessoa que quer correr uma São Silvestre, correr uma maratona, ela precisa se preparar o ano todo, né? Ou durante todo o tempo até chegar o dia da maratona, não é isso? Ela precisa. Então, vejam, para vocês é a mesma coisa. Não adianta deixar para saber fazer a prova no dia da prova. Você tem que saber antes para não haver elemento surpresa, não é? Então é para isso que a gente está aqui. Vamos corrigir as próximas questões. Nós fizemos até a de número 21. Agora, olha lá, a gente continua aqui para fazer a de número 22 e a gente vai ler o texto, tá? Eu já vou abrir lendo o texto só para a gente treinar. Mas não se esqueça, no dia da sua prova, eu recomendo. Inclusive, vocês podem pegar provas na internet para poder fazer o treino e ver quantas vocês responderam em um determinado prazo. Então, mede o tempo e a resolução de questões, porque eu sempre falo, tente fazer primeiro as questões de linguagem, de gramática, para depois fazer as questões de interpretação, se elas aparecerem. Até aparece uma ou outra, mas deixa para fazer por último. Porque até chegar a essa questão de interpretação, você já teve que ler tanto pedacinho do texto que você já sabe do que ele está falando. É mais rápido, mais prático, você cansa menos, certo? Mas aqui a gente vai treinar a leitura. Então vamos lá. Poucas coisas mudaram no mundo nos últimos 100 mil anos. Naquela época, os primeiros seres humanos modernos surgiram na África e começaram a se espalhar por outros continentes. Então já para aí. Do que o texto está falando? Que poucas coisas mudaram no mundo nos últimos 100 mil anos, certo? E aí, vejam, o que ele fala? Que os primeiros seres humanos modernos, os de hoje, surgiram na África e começaram a se espalhar por outros continentes. Bom, o que isso tem a ver com poucas coisas mudaram no mundo? Vejam, se ele fala que os seres humanos modernos surgiram na África, logo depois de ter dito que poucas coisas mudaram nos últimos 100 mil anos, ele está dizendo que o ser humano nasceu na África e continua ele mesmo até hoje, não é? Só que eles foram se espalhando, não é isso? Vejam lá, continuemos então. Eles, já circulei, por quê? Porque se ele falou de seres humanos modernos aqui, e na sequência usou eles, quer dizer que ele está repetindo, retomando uma coisa que ele já disse. Então, se repete, é porque é algo importante, é esse o assunto do texto, tá? Eles eram praticamente idênticos aos mais de 100 bilhões de pessoas que habitam hoje o planeta. Olha, a gente já tinha deduzido isso. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu fiquei pensando ali, mas por que ele fala que poucas coisas mudaram nos últimos 100 mil anos e na sequência ele fala do ser humano moderno? Porque provavelmente ele também não mudou. E aí ele diz que eles eram praticamente idênticos, certo? Aos 6 bilhões de hoje. Tudo bem? De lá para cá, os únicos retoques que a nossa espécie sofreu, nossa espécie retoma aí os seres humanos modernos. Então, vocês estão vendo que o assunto do texto é ser humano moderno? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, procurando a palavrinha-chave? Ótimo, vai lá. Então, de lá para cá, os únicos retoques que a nossa espécie sofreu foram pequenas adaptações aos diferentes ambientes. Mudanças exteriores para lidar melhor com os lugares frios, secos ou com ventos mais fortes. Então, vou até apagar isso aqui. Quando ele falou que a nossa espécie, né, tem alguns poucos retoques, apenas pequenas adaptações, ele já estava dizendo o seguinte, a gente nasceu na África, não é? E se espalhou por outros continentes. Então se nós nascemos na África, nós tínhamos uma característica. Mudando para outros ambientes, essa característica ou algumas características tinham de realmente passar por adaptações. Então, o que vem aqui para baixo, mudanças exteriores para lidar melhor com os lugares frios, secos ou com ventos mais fortes, é só um exemplo do que ele acabou de dizer. Tudo bem? O lado triste dessa incrível capacidade. Ele não havia falado nada de tristeza até agora, né? Então, o lado triste dessa incrível capacidade de adaptação. Veja que ele repetiu a adaptação. Então, ele está falando do ser humano, falando das suas adaptações ao mundo, certo? À medida em que ele foi mudando de lugar. Tudo bem?
E o que nós temos de ponto negativo? Vamos ver. É que as diferenças físicas foram usadas para avaliar pessoas à primeira vista e atribuir-lhes qualidades e defeitos. Olha que legal esse texto, certo? Então, a única coisa triste qual que é? O julgamento, não é? Olha lá, essas diferenças físicas foram usadas para avaliar as pessoas. E aí a gente vê qualidades e defeitos pela aparência dela. Milhões foram escravizados, mortos ou discriminados por causa da aparência física. De fato, ele tem toda a razão, esse Rafael, que é o autor do texto, não é? Essa é a parte mais triste. Homens matando homens por conta disso. Então, vamos ver aqui. Julgue os itens a seguir a respeito do emprego das estruturas linguísticas no texto 1. Observem que as primeiras questões que vieram aqui já estão trabalhando com a parte de linguagem, né? Mas vocês viram como a gente leu o texto? Que legal! De a gente ter na preocupação. Se vocês lerem assim, é ótimo. Vai ter na preocupação de ver do que ele está falando aqui. Vamos confirmar se ele está falando disso mesmo. Como é que a gente confirma? Verifica se a palavra se repetiu, se ele retomou aquilo que ele disse, se ele insistiu naquela informação. E à medida em que o texto avança, isso aqui é ideia nova, isso aqui é ideia nova. Vocês viram como a gente terminou de ler o texto e já sabia direitinho do que ele estava falando? A gente lá no começo até imaginou o que ele poderia falar, não é? Olha que coisa mais bonita. Tudo bem? Então é assim que vocês têm que ler mesmo. Vamos lá. As expressões naquela época e lá traduzem expressões sintáticas, ou seja, expressões gramaticais, correspondentes às expressões respectivamente por hoje e cá. Vamos ver. Naquela época dá a ideia de tempo. Hoje também é um advérbio de tempo. Então vejam, o naquela época é uma expressão adverbial. O hoje é um advérbio. Ambos referem-se ao tempo, portanto, é uma verdade. Lá e cá são advérbios, né? E são advérbios que trabalham com a ideia de lugar? Sim, trabalham com a ideia de lugar. Então, esse item está correto. Beleza? Facinho, né? Ou não? É que dependendo de como você pensa, você pode achar que está errado. Não é? Então, mas era só isso que ele queria, ó. As expressões sintáticas correspondem a essas expressas aqui, certo? Então, vamos ver. À primeira vista, o emprego do sinal indicativo de crase ocorre por se tratar de expressão adverbial feminina? Olha, gente, o que acontece? A crase, certo? A crase, ela acontece pelo emprego da preposição a mais um artigo ou um pronome aqui na frente, certo? É isso que acontece. Só que existem expressões consideradas expressões femininas. Vocês estão lembrados disso? As expressões femininas, elas vão para o plural, né? Por que elas vão para o plural? Elas têm acento grave. Então, quais são as expressões femininas? Vamos lembrar comigo. As expressões femininas que recebem acento indicativo de crase são as expressões adverbiais. Então, à primeira vista, se começa o texto lá, à primeira vista, ele se ofendeu. Nós temos uma expressão adverbial. Vejam que essa preposição a, que foi utilizada na crase, não tem regência de nenhuma palavra. À primeira vista, né, ele estava chateado. Nenhuma palavrinha nessa construção pediu preposição a. Mas como eu estou dizendo, à primeira vista, primeira impressão, logo no primeiro momento, não é isso? Deu essa ideia, é uma expressão adverbial. E é uma expressão adverbial com palavra feminina, vai acento grave. Além da expressão adverbial, vamos lembrar, essa era a primeira, nós também temos a expressão prepositiva e as expressões de conjunção, certo? Então, como à medida que, por exemplo, à medida é palavra feminina, se você usa à medida que isso acontece, é uma expressão feminina. À proporção que é uma expressão feminina. A fim de que, essa é masculina, porque fim é hominho, o fim, não é isso? Mas a gente tem a medida e a proporção. Então, quando é com palavra masculina, a gente não coloca acento grave. Certo? Muito bem. Então, nesse caso, a gente só tem que voltar lá para a linha 11 e 12 e observar se à primeira vista é realmente uma expressão. Tudo bem? Então, nós temos aqui, à primeira vista. Certo? Vamos ler.
O lado triste, estou aqui, ó, minha gente, onde eu fiz o colchete aí. O lado triste dessa incrível capacidade de adaptação é que as diferenças físicas foram usadas para avaliar pessoas à primeira vista. Vejam que esse à primeira vista realmente é solto aí na frase. Isso é que faz você entender se realmente isso é uma expressão, tá? Então, se a gente tivesse assim, o lado triste dessa incrível capacidade de adaptação é que, à primeira vista, não daria aqui por causa do sentido, que as diferenças físicas foram usadas para avaliar pessoas, vírgula, à primeira vista, vírgula. Vou pôr aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se a gente pode separar essa expressão pelas vírgulas aí, é porque eu tentei mudar de aluno de frase para vocês, de lugar, né? Pegar essa expressão à primeira vista e mudar de lugar, mas não dá certo, por causa do sentido. Então, já que para o sentido não dá, vamos deixar lá aí mesmo. Mas coloquem as vírgulas como dica isso, ó. O lado triste dessa incrível capacidade de adaptação é que as diferenças físicas foram usadas para avaliar as pessoas à primeira vista e atribuir-lhes qualidades e defeitos. Funciona. Justamente por quê? Porque aí é uma expressão. Não existe uma palavrinha regente pedindo a preposição a. Então, quando acontece isso, você tem uma expressão com palavra feminina que é solta na frase, é de fato uma expressão adverbial feminina. Então, isso está certo. Entenderam? Por que eu falo isso? Porque eu explico para vocês, né? Os advérbios e as expressões adverbiais, eles são soltos na frase. Vocês estão lembrados disso? Se eu falo assim, fui ao cinema, a frase é completa. Se eu falo, fui ao cinema hoje, gente, eu só trabalhei com sentido. Porque fui ao cinema já era uma frase completa. Quando eu ponho hoje é só para dizer quando, mas não para completar o que faltava na frase. Esse é o papel do advérbio e das expressões adverbiais. Eles são termos avulsos, por isso que eu pude colocar a expressão entre vírgulas. Como eu falei, às vezes a gente desloca o advérbio, a expressão adverbial, vai mexendo no sentido, fica ruim de entender. As relações mudam. Então, ali não deu para mudar de lugar a expressão adverbial, mas foi muito legal, porque eu pude colocar as vírgulas e aí a gente percebe claramente que aquilo é um termo solto na frase. Então, essa soltura só é conquistada pelos advérbios e expressões adverbiais, que a gente pode pôr onde a gente quiser, que eles ficam felizes. Claro, isso gramaticalmente, porque como eu disse, ele não completa nada na frase, ele só vem para trabalhar com o sentido de fofoqueiro. Vocês estão lembrados? Sim, porque fofoqueiro que gosta de falar onde, quando, como, por quê, com quem, né? Isso tudo é circunstancial. Então, à noite eu saí. Tempo, não é? Ele saiu com a Maria, amiga da namorada dele. Opa, não é? Companhia. Então, coisa de fofoqueiro, eu bem que disse. De braço dado. Coisa de fofoqueiro, né? Porque é um modo. E assim por diante. Então, é assim que a gente vai perceber nas expressões adverbiais. E as expressões adverbiais soltas na frase podem ficar separadas por vírgula. Tudo bem? Como ali não estava, a pergunta foi feita, né? Para você quebrar sua cabeça e ver se era realmente uma expressão adverbial. 24. Se a expressão por causa da, nas linhas 3 e 4, fosse substituída por devido a, com acento grave, e em virtude da, não haveria prejuízo da correção gramatical nem do sentido original. Resumindo, se nós trocarmos essa expressão pelas outras duas aqui, a gente mantém tudo certo? Ué, vamos ver. Devido a, em virtude da, né? Então, vamos lá. Linhas 11 e 12, é isso? Não, 13 e 14, né? Tá aqui. É aqui. Milhões foram escravizados, mortos ou discriminados por causa da aparência. Então, milhões foram escravizados devido à aparência, tá certo. Se aqui a gente tem o da, que é de mais a, então, colocar aqui a preposição a mais o outro a, ficou perfeito. Que gerou a crase, né? O devido a. Certo? E a outra expressão é em virtude da. Vai acontecer a mesma coisa. Em virtude da. Olha lá. Também tem o de mais a. Certo?
Então é possível sim, lembrando que aí também está sendo cobrado o sentido. Quando você diz que uma coisa aconteceu por causa da outra, é o mesmo que dizer que aconteceu devido a outra ou em virtude da outra, certo? Então havia o sentido e a questão gramatical e o item está correto. Beleza? Aqui. Mantém-se a correção gramatical e a coerência textual. Então vejam, a gente vai ter de manter, verificar, aliás, né, se foi mantida a correção e a coerência textual. Lembra que coerência é o sentido lógico do texto. Aquilo que, como nós diríamos, aquilo que faz sentido, né? Aquilo que faz sentido. Se o trecho, as diferenças físicas foram usadas para avaliar pessoas, for substituído por usou-se as diferenças físicas para avaliar pessoas. Vejam, para avaliar pessoas está igual, né? As diferenças físicas, observem, está tudo igual, certo? O que ficou diferente? É que aqui nós temos foram usadas e aqui nós temos usou-se. Então, se a gente reparar isso logo de primeira mão, a gente já põe errado. Por quê? Porque se a gente tem o verbo foram usadas, nós temos o plural, porque o sujeito paciente aqui são diferenças físicas, também está no plural, não é isso? Ué, não é porque eu mudei o verbo ser, né? Não é porque eu mudei o verbo ser para o ser que o outro verbo pode ficar no singular. Porque, vejam, o sujeito é diferenças físicas. Então, diferenças foram usadas, usaram-se as diferenças físicas. Tá vendo? O verbo tinha de estar no plural e ele está no singular. A concordância falhou, então esse item está errado. 26. Vamos lá. De acordo com o desenvolvimento das ideias do texto, hoje há uma clara diferença entre os 6 milhões de pessoas que habitam o planeta. Vamos grifar. De acordo com o desenvolvimento do texto, das ideias do texto, hoje há uma clara diferença entre os 6 bilhões de pessoas que habitam o planeta em oposição ao que ocorria quando os primeiros seres humanos surgiram na África. Vamos lá, gente, isso aqui é uma questão de compreensão. Qual que é a diferença? Diferença é que quando a gente trabalha com a compreensão é só entender o que está escrito no texto. Você não vai precisar deduzir, não precisa ir além do que o texto disse, nada. É entender o que está escrito lá. Ele está dizendo aqui no item, o examinador, que hoje há uma clara diferença, né, entre os 6 bilhões e o homem africano que surgiu primeiro. E ainda ele põe em oposição. Isso é verdade? Se você ler o texto com propriedade junto comigo, você já sabe que isso aqui está errado. Por que está errado? Porque ele falou aqui, ó. De lá para cá. Aqui, ó. Eles eram praticamente idênticos aos 6 bilhões de pessoas que habitam hoje o planeta. Praticamente idênticos, não tem oposição. Ele fala que são suas adaptações, estão lembrados? Então, como é que a gente pode falar isso aqui? Ó, clara diferença em oposição? Não, pouco mudou. Então, essa está errada. Outro texto, gente, para a gente se divertir. Vamos lá, vamos nos divertir. As colonizações da América, tá? As colonizações da América, aliás, as colonizações nas Américas produziram encontros desiguais, fundamentalmente experiências históricas, envolvendo trocas culturais, dominação, conflitos, protestos e confrontos que inventaram novas Europas e Áfricas. Vamos parar para pensar. Vejam, ele fala sobre as colonizações nas Américas, não é isso? E essas colonizações produziram encontros desiguais, certo? Mas o mais legal aqui é que essas colonizações envolveram trocas culturais, dominação, conflitos, protestos, confrontos, aquela bagunça, né? E aí ele diz que tudo isso, que esses conflitos, protestos, confrontos, dominação, culturas, que tudo isso aí atrás
inventaram novas Europas e Áfricas. Ou seja, hoje o mundo é cheio de Europa e África, não é? Porque tudo nasceu de lá. Vejam, e eles vieram para cá fazer a colonização das Américas, não é isso? Do século XV ao século XIX, navios de várias procedências cruzaram mares. Muita gente veio para cá, certo? Levavam e traziam mercadorias, produtos e também ideias e experiências. Vejam que esse texto é simples. A gente já está entendendo, né? O pessoal do outro lado do mundo veio para as Américas, não é? Então, por isso que ele fala outras Áfricas, porque os negros vieram para cá, e outras Europas, porque aí são os imigrantes, né? Os italianos, holandeses, etc. Tá? Então, eles vieram todos para cá formando novas culturas. Teve processo de dominação? Claro que teve. A escravidão total, né? Conflitos, protestos, confrontos, certo? Muito bem. Então, os navios vieram para cá e vejam, levavam e traziam mercadorias, produtos e também ideias e experiências. Isso aqui é só para explicar ou exemplificar o que ele já havia dito. Em um processo histórico de longa duração, os mundos do trabalho encontraram-se por meio de um movimento transatlântico. Olha, aqui uma coisa nova que ele falou. Os mundos do trabalho. Né? Por conta dessa troca de pessoas, de coisas, de ideias, né? Ao mesmo tempo, o mundo dos trabalhos encontraram-se, né? Por meio de um movimento transatlântico, envolvendo povos e etnias e produziram identidades das mais diversas. Legal. Nas Américas, nesse processo, o trabalho compulsório constituiu um fato social, sequer questionado no início, para o desdobramento da colonização e a produção de riquezas. Tá, aqui no final ele só fechou dizendo que nas Américas, né, enquanto isso foi acontecendo, surgiu o trabalho compulsório. É isso, certo? Enquanto a colonização foi acontecendo, os mundos do trabalho se encontraram e aí houve a idealização do trabalho compulsório, certo? Depois o resto ela fala, ó, se quer questionado no início, né? Se quer questionado aí no início, cadê? No início, para o desdobramento da colonização e a produção de riquezas. Tudo bem? Então, pronto, a gente já entendeu. O texto está falando, no final das contas, sobre o que, minha gente? Ele está falando sobre a colonização, certo? Que a colonização, ela trouxe para a gente um encontro muito grande, né? É um encontrão, eu diria, de pessoas, de culturas, de ideias diferentes, de trabalhos diferentes, não é? Então, é disso que se está falando e ela diz, aí diz no texto, ela ou ele, estou falando ela, e ele, o Flávio dos Santos Gomes, diz o seguinte, que nesse processo de colonização surgiu o trabalho compulsório. Beleza? Então, tá bom. Então, a gente já sabe o texto todo. Vamos lá. Julgue os itens que se seguem, certo? Julgue os itens que se seguem a respeito das ideias e das expressões presentes no texto, tá? Então, nós temos lá, 27. A preferência pela expressão no plural, as colonizações. Por que ele fala as colonizações? Entendido? É justificada pela semelhança que ocorreu entre as diversas formas de colonização. Vejam só, esse plural, as colonizações, diz pra gente que houve uma semelhança entre as formas de colonização? Veja se o texto fala sobre formas de colonização. Volte aí, olha lá. As colonizações das Américas produziram encontros desiguais, fundamentalmente experiências históricas envolvendo trocas culturais, dominação, etc. Isso significa que, né, esse plural aí se justifica pela semelhança que ocorreu entre as diversas formas de colonização? Mas não é bem o contrário do que está dito? Veja, que se ele fala as colonizações, ele está falando das várias que aconteceram, certo? E não que sejam semelhantes. Ao contrário, ó, produziram encontros desiguais, certo? Se produziram encontros desiguais, essa semelhança não existe. Isso aqui está errado. Nós temos aqui o erro
de contradição. O que é erro de contradição mesmo? É um dos erros clássicos que aponta aquele erro do item, né? O item que é errado porque diz exatamente o contrário do que está no texto. Ele disse o contrário, tá? Bom, 28. Se a forma verbal cruzaram fosse substituída pela forma cruzaram-se nos mares, o período apresentaria problema de coerência, porque o sentido seria alterado? Vamos ver. Então, cruzaram por cruzaram-se. Aqui. Né? Esse verbo cruzaram-se, ele está aí na linha 6. Cruzaram, na verdade, né? Na linha 6, que é aqui. Vamos fazer o realce. E o que a frase está dizendo é que os navios, certo? Os navios de várias procedências cruzaram mares. Então, um passava pelo outro. Se nós fizermos aquilo que foi pedido, vai ficar cruzaram-se nos mares. É o mesmo sentido? Não. Porque, vejam, os navios de várias procedências cruzaram os mares, é assim, a gente está aqui no Brasil e o povo vindo lá da África, da Ásia, da Europa, para o Brasil. Não é isso que ele está falando? Então, de várias procedências cruzaram os mares de lá e vieram para cá, do Oriente para o Ocidente, não é? Para perturbar a gente. Se a gente põe cruzaram-se, quer dizer, aí é diferente, porque eles estão passando por eles. Nos mares, um passa pelo outro, né? Então, não é esse o sentido que nós temos aqui no texto. De fato, vai causar incoerência para aquilo que se está dizendo ali no texto, certo? Cadê? Então, esse item aqui está correto. Olha lá. Ele apresentaria problema de coerência. Tranquilo? Apresentaria. A gente não pode fazer essa troca, isso aqui fica errado. Muito cuidado com esse tipo de questão, você viu? Ele põe lá, se a forma verbal cruzaram fosse substituída pela forma cruzaram-se nos mares. Aí você vai ao texto, viu que deu errado? O que você marca aqui? Errado, eu quase marquei. Não foi? Vocês me viram fazendo assim? Eu falei, não, tem que estar certo. Porque ele disse que apresentou o problema. Cuidado com isso no dia da prova. Né? O que estava errado era o raciocínio mesmo. 29. A expressão fundamentalmente sugere que a produção de riquezas nas Américas se deu por causa de encontros de experiências desiguais e de trocas culturais. Presta atenção. A expressão fundamentalmente sugere que a produção de riquezas nas Américas se deu por causa de encontros de experiências desiguais. Então, vamos lá. As colonizações nas Américas produziram encontros desiguais fundamentalmente. Vejam lá, fundamentalmente, a gente achou a palavrinha. Experiências históricas envolvendo trocas culturais, dominação, conflitos, protestos e confrontos. Até aí tá bom. Em algum momento ele fala aí, nesse item, certo? Ele fala de produção de riqueza nas Américas. Não tem produção de riqueza aí, certo? Não tem, Falar em produção de riqueza aqui, certo? Em produção de riqueza aqui é extrapolação. Por isso que esse número 29 está errado. Lá, ele citou uma coisa que não tem nada a ver com o texto e que nós nem sequer poderíamos pensar em deduzir. Porque o que ele fala aí no texto mesmo, aqui, olha lá, é que as colonizações produziram encontros desiguais, principalmente experiências históricas envolvendo trocas culturais, dominação. Então, são os fatos sociais, políticos sociais aí, né? Não se falou em produção de riqueza, tá bom? 30. A expressão produziram identidades, né? Refere-se aos mundos do trabalho. A gente já sabe, quando fala de verbo estar no plural, no singular, se tem a referência, é procurar o sujeito dele aqui. É isso que tem que fazer, certo? Então, lá na linha 11, produziram identidades. Na linha 11 daqui, produziram identidades. Vamos ler. Vou começar aqui, gente. Deixa eu me apagar. Pronto. Em um processo histórico de longa duração, os mundos do trabalho encontraram-se por meio de um movimento transatlântico, certo? Eles se encontraram
envolvendo povos e etnias e produziram identidades das mais diversas. Verdade. Verdade, a gente acabou de achar aqui. Então, esse item aqui está correto. Não é isso? Mais um. Fazer o último de hoje. Vamos lá. Caso o trecho entre vírgulas, os mundos do trabalho encontram-se por meio de um movimento transatlântico, trocasse de lugar com a expressão envolvendo povos e etnias, a informação e as relações de sentido do texto seriam alteradas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Os mundos, né? Então, vamos lá. Vamos trocar de lugar, não é isso que ele quer? Ele quer que nós troquemos de lugar, né? Então, se esse trecho aí, o que está entre vírgulas, gente, tá aqui, ó. Os mundos do trabalho encontraram-se por meio de um movimento transatlântico. Aí vem, envolvendo povos e etnias, certo? Então, vamos pegar esse trechinho aqui. Envolvendo povos e etnias, certo? Agora vai lá. Os mundos do trabalho encontraram-se por meio de um movimento transatlântico e produziram identidades das mais diversas. Gente, não causou problema algum. Aliás, ficou mais fácil de entender, certo? É só pegar esse envolvendo povos e etnias e colocar aqui em cima. Coisa linda. Então, ele disse que o sentido e as relações de sentido e a informação seriam alteradas, não é isso? Então, isso aqui está errado. Beleza? Pronto, minha gente. Então, olha só, rendeu bem, hein? A gente leu 2 terços, coisa bonita. A gente se encontra, então, na nossa próxima aula. Até lá!